Saúdo esta igreja com a doce paz que é em Cristo Jesus. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 15. 1 Coríntios 4 e 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Amém. Tome assento, meus queridos. É uma grande alegria e satisfação poder estar aqui com o pastor Cirso, atendendo o amável convite dele, também do pastor Silvio, coordenador da escola, para estarmos aqui com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com o pastor Adilson, nosso vice-presidente, poder trazer também a minha esposa e o meu sogro, né? Às vezes é bom ter o sogro junto, que ele ajuda a cuidar, né, da esposa, né? Ela é bem mais cuidada. Imagina o pai e o esposo cuidando de uma mulher só ao mesmo tempo, deve ser uma coisa muito especial. Meu grande amigo, o pastor Joel Paulino, né, eu digo com muito orgulho que ele foi um dos meus primeiros professores de teologia em Blumenau. Né, pelo que se eu falar alguma coisa errada, que os irmãos puxam a orelha dele, que é culpa dele. Irmãos, o tema que nos foi dado é impactando vidas pela palavra. Eu acho que não tá captando aqui, se alguém pudesse passar lá. Isso. Tá? Como eu não enxergo bem, eu vou pedir licença para os irmãos, para eu usar o meu note. Não vou aqui dizer a minha idade, para não constranger ninguém, mas a idade vai chegando e a gente passa a não ter mais toda aquela agilidade na visão, né? Deveríamos iniciar falando, quando nós nos referindo a impactando vidas pela vida, a crise de modelos que a gente vive hoje. Basta que a gente ligue a TV ou leia o jornal. Até é um exercício um tanto quanto ruim, né, porque a gente acaba ficando pessimista vendo isso, mas em tudo a gente vê crise de modelos, né? O nosso modelo de economia está em crise, o nosso modelo político está em profunda crise, tanto o poder executivo quanto o legislativo estão em crise, ou seja, eles não servem de modelo, né? O nosso poder judiciário, da mesma forma, está em crise. Os irmãos viram uma discussão seríssima essa semana no STJ, que expõe essa crise de uma maneira bastante clara, porque os próprios juízes não estão dando mais conta de serem o modelo que eram até então. A sociedade está em crise, a família está em crise, e as ideologias querem nos fazer também achar que a igreja também está em crise de modelos, né? Mas a própria Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É por isso que nós estamos aqui reunidos num sábado à tarde, estudando a palavra de Deus, para nós
conseguirmos resgatar modelos e valorizar os bons modelos que a gente tem. Porque como o próprio tema da palestra nos diz, nós geramos vida através da vida. E essa vida, ela precisa ser vivida como um bom modelo para que ela gere vida. Se a vida não for um bom modelo que gera vida, nós não conseguimos ser modelo, nós não conseguimos gerar vida se nós não formos bons modelos. Por isso nós estamos aqui hoje discutindo exatamente isso, né? Pode passar um para frente lá? Vamos ver aqui se vai dar certo aqui, com o meu aqui. Não, né? Não vai dar certo mesmo. Então, a gente vive essa crise severa de modelos. E como as instituições que eu falei estão em crise, logo, as pessoas que as representam, obviamente, também estão em crise. Porque as instituições só entram em crise porque os grandes líderes que estão à frente destas instituições estão em crise. Logo, todos os modelos também, o modelo econômico, político, enfim, e todas as demais forças também entram em crise, porque tudo passa dos seus líderes. Então, se nós temos líderes fortes, líderes valorosos, líderes no sentido bíblico, cheio de vida, logo, esse modelo também vai poder produzir outras vidas, outros líderes e outros modelos. E aí, o segundo slide meu, eu faço uma pergunta, trazendo agora para nós mesmos, se eu posso afirmar que eu sou um modelo a ser imitado. Será que eu, como pastor, como professor, como diretor, como líder, será que eu posso dizer que eu sou um modelo a ser imitado pelos outros? Porque mesmo que eu diga, não, eu sou um líder, eu até faço alguma coisa na igreja, mas eu não quero ser imitado por ninguém. Isso é impossível, porque nós sempre vamos estar sendo vistos, observados, vigiados e servindo de modelo para alguém. Alguém sempre vai estar nos observando e tentando fazer de nós um referencial, sendo nós pequenos ou grandes, estando a gente à frente de uma grande igreja ou de um departamento da igreja, por menor que seja. Sempre vai ter alguém olhando para nós. Eu me lembro do início do ministério meu, quando eu comecei a ser vice-líder de jovens, que o pastor Joel lembra bem, depois líder de jovens, totalmente matuto, né? Com afoito, aquela força da juventude, cometendo muitos erros por força dessa força incontrolada, né? Algumas vezes que a juventude tem, e eu tinha até mais do que os outros, levou muitos e muitos anos para a gente aprender a ser um pouco mais tranquilo, depois de muitas puxadas de orelha, depois de muito conselho da esposa, né? A gente aprende a ser menos afoito, né? Mas naquela época, mesmo cheio de falhas e defeitos, eu achava que eu não tinha gente que tentava me imitar. Mas tinha, porque eu percebi que um dos jovens que andava comigo, ele começou a me imitar em várias coisas.
inclusive um pouco gago, né? Ele começou a me imitar, inclusive nisso. Aí eu tive que chamar ele e dizer, olha, é legal que você tenha um modelo, mas calma lá, existem coisas que você não precisa copiar mesmo, né? E com isso, eu descobri que mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não queira, ou mesmo que eu queira fugir dessa responsabilidade de ser um modelo, eu acabo sendo um modelo. Então, eu sempre estarei sendo observado. Alguém sempre estará olhando. Como eu falei, por mais, digamos, né, se é que dá para usar esse termo, por mais insignificante que seja aquilo que eu faço na igreja, mas eu estou sendo observado e eu estou servindo de modelo. Agora, a grande diferença entre eu ser um modelo positivo e negativo é justamente o tema da palestra que foi proposto: vida gerando vida. O quanto de vida que eu tenho para gerar nos outros, porque eu também posso gerar morte, eu posso gerar mau exemplo, eu posso gerar coisas negativas nos outros, assim como estava gerando coisa negativa naquele meu amigo. Eu posso gerar coisas ruins. Por isso, eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje para as coisas positivas que eu posso estar gerando na vida dos outros a partir do meu próprio exemplo. E eu gostaria de começar, irmãos, pela vida de Moisés. Como Moisés causou impactos positivos na vida de Josué. A primeira coisa que Moisés fez é que ele conservava Josué muito pertinho dele, né? Josué sempre acompanhou Moisés nos momentos mais difíceis, mais importantes, mais decisivos, mais desafiadores. Josué estava sempre junto com Moisés. Josué viu quando Moisés teve toda a paciência para lidar com o povo. Josué viu quando Moisés apaixonadamente, compassivamente, orou a Deus, dizendo: Senhor, risca-me do teu livro, mas não extermines este povo. Ou seja, essas atitudes de Moisés causaram uma marca indelével no caráter de Josué, que o ajudaram depois a ser o grande líder que Israel teve que ter para atravessar toda aquela região e tomar posse da terra prometida. Por quê? Porque Moisés, sabendo que ele seria um modelo para Josué, ele fez de tudo para que as boas práticas passassem para Josué também. Claro que, como a convivência deles era bastante próxima, Moisés também permitiu que Josué visse quando Moisés tocou na rocha com ira, né, com raiva. E Deus disse que, por causa disso, Moisés não poderia entrar na terra prometida. Ou seja, mesmo que o esforço de Moisés sempre fosse positivo para mostrar boas coisas para o seu moço, em alguns momentos, pela humanidade, pela própria fraqueza que todo ser humano tem, alguns momentos também ruins, de maus exemplos, Josué viu
no seu grande líder Moisés. Mas, no geral, Moisés foi um bom exemplo para Josué. Moisés teve capacidade de gerar vida em Josué, através do seu bom exemplo, e através também da proximidade que Moisés tinha de Deus. Moisés foi um raríssimo ser humano que conseguiu ver a glória de Deus, quando a glória de Deus passa e Moisés se esconde na fenda da rocha. Ou seja, isso demonstra que o modelo que Moisés estava passando para Josué era um modelo de uma íntima comunhão, de uma proximidade com Deus, e de Deus falar com Moisés cara a cara. Isso vai moldando também o caráter de Josué e preparando ele para o grande momento em que ele agora estaria assumindo a liderança do povo de Deus. Um outro exemplo também de um grande líder modelo que ajuda o liderado de uma forma muito especial é a relação entre Elias e Eliseu. Elias foi um grande profeta da parte de Deus, um homem muito corajoso, que enfrentou Acabe, Jezabel. Ele foi aquele grande profeta de Deus que orou e parou de chover por 3 anos, depois ele ora de novo e volta a chover. Ele foi aquele grande profeta de Deus que ressuscita mortos. Ele foi aquele grande profeta de Deus que conseguiu ficar 40 dias sem comer e sem beber, porque estava sendo alimentado por Deus. Isso denota uma dependência da parte de Deus muito grande. Isso vai despertar em Eliseu um grande referencial de modelo. Porque quando nós depois, Elias é arrebatado em um carro de fogo e Eliseu toma o lugar dele, nós vamos perceber a grande admiração que Eliseu tinha pelo seu profeta Elias, porque ele pede uma porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Eliseu pede uma porção dobrada, e a referência positiva de Elias sobre Eliseu é tão grande que quando Elias está para ser arrebatado num carro de fogo, Elias várias vezes diz para Eliseu: fica aqui porque eu preciso ir adiante. Eliseu, volta atrás, porque eu vou ser arrebatado. E Eliseu insiste em dizer: não, eu quero ficar com você até o fim. Eu quero ficar contigo até o fim. Por isso que Eliseu pede porção dobrada do Espírito. Por isso que quando Elias é arrebatado num carro de fogo e a capa cai, imediatamente Eliseu vai e pega a capa de Elias e quer usar aquela capa. Por quê? Porque a vida de Elias causou grande impacto sobre Eliseu, de forma que Eliseu quer repetir o modelo. Ele quer ser exatamente como era Elias, e melhor ainda, porque ele diz: eu quero ter o dobro da unção e das maravilhas que se viram na vida de Elias, eu quero sobre a minha vida. E aí que Elias lança o desafio: olha, se você me ver sendo arrebatado, se você me ver sendo tirado de ti, esse teu desejo vai se tornar real. E ele de fato fica com Elias até o fim. E o ministério de
de Eliseu é tão forte, assume uma dimensão tão grande a partir do exemplo e do modelo que Elias traz para ele, que de fato parece que no ministério de Elias havia muita vida, mas parece-me que no ministério de Eliseu havia também muito mais vida ainda do que no ministério de Elias, exatamente por essa boa transmissão de vida que Elias exerceu sobre Eliseu. Então, nós vemos uma vida, Elias, gerando outras vidas através do profeta Eliseu. E aí, nós temos também, irmãos, o caso de Paulo e Timóteo, que é justamente o texto bíblico que a gente leu aqui hoje. Paulo tomou Timóteo pela mão e discipulou Timóteo. Ele chega a dizer naquela epístola que Paulo escreve a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, eu quero que você passe para homens idôneos, que por sinal também ensinarão a outros. Ou seja, notem, irmãos, que há uma transmissão de vida através da vida e do modelo que Paulo está mostrando para Timóteo. E Timóteo era um elemento muito caprichoso, muito apegado com valor àquilo que ele fazia, mas ele era tímido. Por isso, Paulo, de novo, querendo gerar mais vida ainda na vida de Timóteo, lhe diz: olha, Deus não te deu espírito de temor e nem de covardia, mas Deus te deu poder, amor e moderação para fazer todas as coisas. E é justamente isso que Timóteo via na vida de Paulo. Pelo que, se nós lermos as cartas que Paulo escreve a Timóteo, nós vamos ver uma intensa preocupação de Paulo em estar gerando no coração e na mente de Timóteo as coisas certas e corretas que o Evangelho tinha para dar. Por isso, nós também vamos ver que essa geração de vida que existe entre Paulo e Timóteo passa por uma afetuosidade bastante intensa. Os irmãos vão ver na carta que Paulo escreve a Timóteo uma intensa afetuosidade, né? Paulo trata Timóteo com muito carinho, com muito fino trato. Paulo trata a Timóteo como um filho amado, como ele mesmo diz e se refere na carta. Por quê? Porque Paulo está preocupado em gerar no coração de Timóteo as coisas certas, o propósito certo, a vocação certa, o chamado certo, os sentimentos certos, a maneira de agir correta. Então, há uma transmissão de vida, há uma preocupação entre Paulo e Timóteo, para que Timóteo tenha essa mesma vida que estava fluindo através da vida de Paulo. E notem, irmãos, que estão junto nessa transmissão de vida que Paulo faz para Timóteo, tanto coisas positivas quanto negativas. Paulo, ele não omite para Timóteo os seus muitos sofrimentos. Paulo provavelmente foi um dos apóstolos que mais sofreu, ou um dos que mais fala sobre o sofrimento que ele passa. Ele diz que ele foi açoitado com varas,
que ele foi açoitado com um chicote. Ele diz que passou por naufrágio, passou fome, frio, sede, nudez, esteve pelos desertos, esteve em caminhadas longas, em naufrágio de navios. Ele diz que passou 15 dias na voragem do mar. Ou seja, Paulo é um apóstolo que sofre muito. Ele diz que foi traído pelos falsos irmãos. Ele diz que passou por dificuldades com irmãos da igreja que se levantaram contra ele. E ele mesmo cita lá em 2 Timóteo que Alexandre o latoeiro lhe causou muitos males, né? Desde aquela época os latoeiros já tinham problema sério. Não, é brincadeira, né? Claro que não. Mas Alexandre o latoeiro lhe causou muitos males, né? Ou seja, esse propósito que Paulo tinha de transmitir a sua vida para os outros não é só glamour, não é só título, não é só pompa, passa também por sofrimentos intensos, passa também por negações de si mesmo. O próprio apóstolo Paulo diz: olha, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu me esforço para que eu possa conseguir alcançar esse alvo para o qual Deus me propôs a alcançar. E isso tem um preço, isso tem um custo. Eu preciso tomar certas negações sobre mim, para que essa vida ela possa gerar com abundância. E notem aqui um paradoxo, irmãos. Na própria vida de Paulo, para que ele pudesse gerar vida, ele tinha que encarar a morte, como ele mesmo diz que ele encarava a morte a cada dia. Ou seja, a morte aqui tem a ver com essas afrontas, sofrimentos e a negação de si mesmo, muitas das vezes para dar conta do grande ministério que estava sobre os ombros do apóstolo Paulo. E justamente porque ele teve essa coragem de negar-se a si mesmo, que ele pôde se tornar esse grande apóstolo Paulo, que gera tanta vida, no caso aqui de Timóteo, como é o caso que a gente viu, mas também a nossa vida espiritual, que nós temos, em boa medida, nós a devemos também, assim como a tantas outras pessoas, às quais nós devemos o bom modelo e a transmissão da vida de Cristo que há em nós devemos também essa vida ao apóstolo Paulo, porque lá 2000 anos atrás, ele decidiu que ele seria esse modelo gerador de vida. E justamente porque ele decidiu ser esse modelo gerador de vida, é que nós temos boa parte do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo, e que nos gera vida em nós também hoje. E boa parte desse conteúdo foi escrito sob intensa privação, quando ele estava preso. Muitos dos seus escritos foram escritos enquanto ele estava preso. Mas a vida de Paulo não era também só sofrimentos e negações. Paulo também tinha muitas alegrias e regozijo. Basta, por exemplo, que a gente leia a epístola que ele escreve a Filemão. Nós vamos ver um apóstolo cheio de alegria, encontrando alegria nos lugares onde não haveria possibilidade de ter alegria. Ele tira alegria de lugares de morte, lugares de tristeza, lugares de dor, como é o caso da prisão. Dali ele consegue extrair a alegria. Isso não é um bom modelo para Timóteo, para a igreja de Cristo e para todos nós?
um modelo que de fato gera vida, porque consegue enxergar alegria, mesmo onde não há alegria, e ele consegue se alegrar com os progressos do seu, como ele mesmo diz, do seu amado filho Timóteo. Ele se alegra com a maneira com a qual Timóteo está desenvolvendo o seu ministério. Ou seja, é um líder que sabe que está sendo imitado, e é um dos poucos líderes que tem coragem de dizer: sejais meus imitadores. Isso é um quilate de um líder extraordinário. Quem aqui entre nós pode dizer: sede meus imitadores? É uma responsabilidade muitíssimo grande. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E ele usa um termo aqui muito interessante, que nós já vamos falar um pouco mais sobre ele, quando ele diz que eu, pelo Evangelho, vos gerei, como que um pai gerando os seus filhos. Aí ele vai dizer para esses filhos: olha, vocês precisam fazer exatamente como eu faço, vocês precisam falar exatamente como eu falo, vocês precisam proclamar o Evangelho da maneira como eu proclamo, porque essa é a maneira certa. Essa é a maneira certa. E esse é o modelo que nos serve de modelo para nós sermos modelos. O modelo do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É um desafio de todo líder, meu, seu, como líderes. Podemos encher a boca, né, pastor Circe, e poder dizer isso de coração: sede meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. E notem que o modelo final não é o apóstolo Paulo. O modelo final é Cristo, porque toda a vida do apóstolo Paulo não aponta para ele mesmo. Paulo não tem a proclamação do Evangelho como fim nele mesmo. Paulo não quer trazer para si o mérito maior. O mérito maior é de Cristo, porque ele diz: ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo só podia dizer isso porque ele estava imitando a Cristo. E para eu poder dizer: sede meus imitadores, eu preciso ter esse sagrado compromisso de estar imitando a Cristo. E aí, isso nos faz remeter para Cristo, para a maneira como Cristo, o nosso amado Jesus, transmitiu vida aos discípulos. Ele chamou 12 deles para que andassem com ele, para que imitassem ele em todas as coisas, e foram os 12 encarregados de levarem o Evangelho para todo mundo, ainda que um traiu, né? Mas os demais levaram muito a sério o compromisso de Cristo de transmitirem o Evangelho. O fato de Judas ter traído Cristo não garante que o meu bom exemplo vá sempre gerar coisas boas. O meu bom exemplo vai gerar muitas, infinitas e grandes coisas boas. Mas o meu bom exemplo também pode gerar
algum Judas por aí, né? E que faz parte também da vida cristã, que todos nós tenhamos os nossos Judas, né? E com certeza os Judas também servem ao propósito de Deus, para que eu me torne um imitador ainda mais próximo daquilo que Cristo quer que eu seja. Então, Jesus se preocupou durante todo o ministério dele para que a vida de Deus fosse transmitida aos discípulos. Tanto é que quando ele morre, e depois ele é assunto ao céu, e os discípulos são cheios do Espírito Santo, os discípulos se tornam em verdadeiras potências celestiais para pregarem o Evangelho. A Bíblia diz lá em Atos que aonde eles iam, eles viravam a cidade de cabeça para baixo. Umas autoridades disseram: chegou aí entre nós aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles estavam gerando vida. E sempre que nós estamos gerando vida, nós viramos o mundo mesmo de cabeça para baixo. Porque os valores do mundo, eles não condizem com os valores da igreja. As coisas que o mundo quer que a gente faça, entenda e viva, não tem a ver com as coisas da igreja. Por isso, aos olhos do mundo, aqueles que têm a vida de Cristo estão virando as coisas de cabeça para baixo, mas na verdade estão colocando as coisas na sua perspectiva correta, sob a perspectiva de Deus. É isso que os discípulos estavam fazendo. Por quê? Porque na vida deles estava a vida de Cristo. E como é essa vida de Cristo? Uma das coisas mais interessantes na vida de Cristo é que normalmente o nosso ministério, né, ele começa lá embaixo, somos auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastores, né? Então, parece que o nosso ministério, ele sempre será ascendente, né? Mas Jesus, ele fez exatamente o contrário. Jesus teve, aos olhos do mundo, claro, um ministério descendente, porque na medida em que ele ia gerando vida, e as pessoas iam reproduzindo a vida de Cristo, mais e mais as autoridades começaram a ficar com raiva. Mais incômodo Jesus estava trazendo às autoridades, justamente porque o reino de Deus, como ele mesmo diz, estava chegando. E porque o reino de Deus estava chegando cheio de vida, ele começou a incomodar as autoridades religiosas da época, e aos olhos humanos, Jesus terminou numa frustração total, né? Quem morria de cruz, naquela época, o próprio Evangelho diz, era uma morte da mais vergonhosa, da mais terrível que alguém poderia ter, era morrer na cruz. Aos olhos do mundo e das autoridades religiosas da época, Jesus foi um fracasso total, porque eles conseguiram matá-lo e aparentemente encerrar o ministério dele. Mas como Jesus estava preocupado em gerar vida, aquelas sementes de vida que estavam plantadas no coração dos apóstolos germinaram, e como ele mesmo falou, se tornaram árvores frondosas, que produziram muitos e muitos frutos. Por quê? Porque Jesus não estava preocupado em terminar o seu ministério bem, aos olhos humanos. Jesus estava preocupado em terminar o seu ministério fazendo aquilo que o Pai
havia lhe determinado para fazer. E essa era a coisa mais importante para Jesus. E eu, como líder, preciso ter essa mesma concepção. Gerar vida não significa que eu tenha de ter um ministério ascendente sempre. Graças a Deus, Deus nos deu esse presente de um ministério ascendente. Sim, mas ele só é positivo, ele só é bom enquanto ele puder estar gerando vida. Ministério ascendente que pode gerar vida é uma grande bênção da parte de Deus. Mas não significa que o meu ministério será sempre ascendente para gerar vida. Deus pode dizer para mim: agora você vai dar uma parada aí, você vai agora focar em outra coisa, você não vai crescer mais tanto, ou você pode até decrescer, mas a preocupação em gerar vida precisará estar sempre presente, como foi o ministério de Cristo. Por isso nós temos vida, porque a preocupação maior de Jesus não era se tornar importante. A preocupação maior de Jesus não era ocupar um cargo político. A preocupação maior de Jesus não era tornar-se rei, como algumas vezes o próprio povo quis que ele se tornasse, e os discípulos se frustraram, alguns deles, porque ele não se tornou rei. Porque a preocupação última de Jesus para gerar vida era fazer a vontade do Pai. Porque fazendo a vontade do Pai, aí sim ele geraria vida. É por isso que quando ele está indo para a cruz, lá no Evangelho de Marcos, quando ele está indo para a cruz, e os discípulos estão indo com ele a Jerusalém, e ele já havia dito aos discípulos várias vezes, de que aquilo seria o final dele. E na primeira vez, quando ele diz, Pedro, afoito como sempre, pula na frente dele e diz: Jesus, não, tu não podes fazer isso, tem misericórdia de ti mesmo. E Jesus diz para Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tu cogitas das coisas do mundo e não das coisas de Deus. Ou seja, você não está trabalhando a tua mente no sentido de produzir vida. Tudo que eu estou fazendo, Pedro, é para produzir vida. Tenha isso em mente. Eu estou indo para a cruz. O meu ministério terreno vai terminar numa cruz. Mas eu estou gerando vida. Porque o fim dos homens é a cruz, mas o fim do meu Pai é a ressurreição, que é a potencialização mais extraordinária de vida que alguém pode ter. E é porque ele ressuscitou que nós temos vida também hoje e podemos estar aqui preocupados como líderes, homens e mulheres que estão passando essa vida que nós recebemos de Cristo para outras pessoas. E os discípulos não entenderam ainda. E uma segunda vez, Jesus interpela os discípulos, porque eles estão um pouco à frente dele, cochichando entre si, e Jesus pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando? E eles ficaram meio assim, meio acanhado, né? Baixaram a cabeça. Mas o assunto era quem era o maior no reino dos céus. E Jesus disse: olha, no meu reino, o maior é aquele que serve. No meu reino, aquele que é menor é que será grande. As coisas no meu reino não são como as desse mundo.
Porque as coisas desse mundo produzem morte, degeneração, como nós estamos vendo. No meu reino, as coisas produzem vida. É diferente. Por isso vocês não podem estar preocupados em quem é o maior. E pela terceira vez, Tiago e João, pela terceira vez, Tiago e João vêm para Jesus, mas como eles têm vergonha, porque eles sabiam que Jesus não era dessa linha de pensamento, eles pedem para a mãe de Jesus. Olha a sutileza, né? Olha o lobby que os dois discípulos fazem, né? Eles pedem para a mãe falar com Jesus e dizer: Jesus, será que no teu reino tu podes fazer com que o Joãozinho sente à tua direita e o meu querido Tiaguinho sente à tua esquerda, Jesus? Por quê? Porque eles não haviam entendido nada. Que para gerar vida não é uma questão de título, cargo, posição. Para gerar vida, o compromisso é com fazer a vontade do Pai. Isso que gera vida. Se a vontade do meu Pai for que eu tenha título, cargo e posição, amém. Eu vou gerar vida nesse lugar. Mas se a vontade do meu Pai for que eu morra numa cruz para gerar vida, amém. Esse é o grande quê da questão que Jesus quer que os discípulos entendam. Mas eles estavam preocupados com título, cargo e posição. Quem é o mais importante? Agora, o mais interessante ainda, nesse texto de Marcos, que ocupa 3 capítulos inteiros do livro de Marcos, é que antes dessa história da caminhada de Jesus a Jerusalém, em que os discípulos têm problema 3 vezes para entender o que é gerar vida, antes de começar esses 3 episódios e terminar os 3 episódios, Jesus cura um cego antes e Jesus cura um cego depois. E quando ele cura o cego depois, ele ainda diz para os discípulos: olha, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês não estão enxergando. Vocês não estão vendo que no meu reino, para gerar vida, é diferente. Vocês não conseguem entender que no meu reino as coisas são de uma outra maneira, de uma outra forma. E Jesus adverte os discípulos para que eles andem com os olhos abertos, para que possam gerar vida. Andar com os olhos abertos é perceber aquilo que o Pai quer que se perceba. Andar com os olhos abertos é compreender aquilo que o Pai quer que compreenda. Andar com os olhos abertos é estar comprometido completamente com a vontade do Pai. Porque é só na vontade do Pai que eu posso estar gerando vida. Eu posso estar sendo imitado por alguém, estar gerando vida. E essa questão de gerar vida, que o próprio texto que nós lemos aqui fala: eu pelo Evangelho vos gerei, nos remete à parábola do filho pródigo. Nós muitas vezes, nós nos referimos à parábola do filho pródigo, enfatizando o filho mais novo, né? E nós muitas das vezes nos colocamos e precisamos nos colocar
às vezes sempre de novo, no lugar desse filho mais novo, né? Nós nos referimos a ele como as pessoas que um dia eram crentes e saíram, mas também podemos nos referir a esse filho mais novo como sendo nós mesmos, às vezes dentro da casa de Deus, mais distante do Pai, né? Corremos esse risco de estarmos dentro da casa de Deus, mais distantes do Pai. Às vezes nos referimos ao filho mais velho, que nunca sai de casa, que está sempre em casa, que vive em casa, que tem todas as benesses da casa, mas não consegue desfrutar da presença do Pai. Ele é filho, é obediente, faz tudo que o Pai manda, mas não consegue desfrutar da presença do Pai. Mas há um terceiro lugar nessa parábola do filho pródigo que tem a ver com nós gerarmos vida através do modelo. É de nós deixarmos a nossa infância espiritual, nós deixarmos de ser aquele filho que sai de casa e volta, nós deixarmos de ser aquele filho ressentido dentro de casa, sempre dependente do pai, para nós mesmos nos tornarmos pais. Esse é o desafio de todos nós que queremos e precisamos, porque se é que nós temos a vida de Cristo em nós, há uma necessidade em nós de gerar vida em outros. Essa grande transformação do coração precisa ser trabalhada em nós que queremos gerar vida, nós nos tornarmos pais espirituais, porque pais geram vida. Filhos, por causa do seu lugar de filhos, não geram vida. Filhos dependem da vida dos pais. Os filhos dependem dos pais. Agora, os pais, eles se tornam responsáveis pelos seus filhos. E eu gostaria de mostrar para os irmãos ali, eu peço a ajuda do nosso irmão, de uma pintura de Rembrandt, quando ele pinta o famoso quadro do filho pródigo, né? Está quase lá no final. Não, a outra. Transparência. Quando Rembrandt pinta a figura do filho pródigo, ele, na verdade, a outra bem no final. Ele, na verdade, ele está querendo fazer esse convite. Essa aí, eu não sei se dá para ver bem, né? Mas o Rembrandt, ele retrata um pai cheio de misericórdia, amoroso, bondoso, que espera que o filho volte. E aí aqui não dá para ver bem, mas o Rembrandt, ele pinta duas mãos daquele pai. Uma mão à esquerda, mais rude, mais grossa, e ali. Uma mão esquerda mais rude, mais grossa, cheia de calos, né? Uma mão pesada, que é a mão que segura, a mão que dá apoio, a mão que guarda. E pinta uma mão direita, uma mão mais delicada, leve, carinhosa, amorosa, que é a figura feminina do pai, né? Aquele pai que ao mesmo tempo sabe dar segurança, que tem força, que tem valentia, mas ao mesmo tempo ele sabe ser carinhoso, amoroso e receptivo para com aquele filho. Por isso, esse pai, ele sente muito pesar pelo seu filho que vai embora. Ele chora pelo seu filho, ele espera pelo seu filho. Da mesma forma como nós, como pais espirituais, geradores de vida, somos chamados
a chorar de pesar por aqueles nossos filhos espirituais que não conseguem ficar na casa do Pai. Por aqueles filhos espirituais que, mesmo estando na casa do Pai, não se sentem filhos e precisam da nossa mão amorosa, carinhosa, que segura com firmeza, mas também dá carinho, porque sente pesar pela necessidade, pela tristeza que o outro vive. Esse pai também, ele é um pai que sabe perdoar. E uma das coisas mais difíceis na transição em que a parábola do filho pródigo nos chama de nós sermos filhos dependentes para sermos pais espirituais de alguém, é a capacidade de perdoar aquelas pessoas nas quais nós temos que gerar vida. Porque muitas vezes a vida de Deus só é gerada na vida de alguém quando esse outro alguém percebe o amor de Deus sobre a sua vida através de mim, da minha vida. E para que isso seja possível, às vezes eu preciso abrir mão, preciso perdoar, preciso gerar vida a partir desse gesto que esse pai faz, de não perguntar, de não xingar, de não dizer, eu te falei, não era para você ter ido. O pai não recrimina aquele filho, o pai o recebe de braços abertos. Pais espirituais, geradores de vida, modelos que nós queremos ser, precisamos ser como esse pai perdoador, acolhedor, de braços abertos, que recebe o seu filho. E esse pai, para gerar vida de novo no seu filho, ele demonstra uma grande generosidade. Ele dá um vestido novo, ele dá um anel, ele mata o bezerro cevado, ele faz uma festa, ele contrata a banda e ele faz um grande banquete para aquele filho, demonstrando a sua generosidade. Esse pai, ele sente pesar pelo filho que vai, esse pai perdoa o filho que vai embora, e esse pai é extremamente generoso com esse filho. E justamente porque ele é generoso, que esse filho fica em casa. Ou seja, ele consegue restaurar esse filho. Porque quando o filho vem para casa, ele só vem porque sabe da possibilidade do pai recebê-lo de volta. Ele só encontra a vida de novo porque sabe que aquele pai pode lhe doar a vida de novo. E é isso que faz com que o filho tome a decisão de vir para casa. E essa é a perspectiva ou a possibilidade que eu preciso deixar à volta das pessoas que me cercam, que eu agora as adoto como filhos espirituais, sabendo que através de mim eles têm um espaço no coração de Deus para serem filhos e filhas de novo. Através dessa minha disponibilidade em querer ser pai, em querer ser alguém que possa ser imitado através das minhas atitudes de amor, de cuidado, de zelo para com as pessoas. Impactando vidas pela vida, que a gente possa fazer como Jesus fez, de gerar vida através da vida de Deus que há em nós, porque ela foi derramada em nós através do Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado.